Então, minha saudação a todos. Estamos aqui hoje na nossa live da segunda-feira, né? E hoje, então, vamos falar um tema que o título é a expressão prática do corpo de Cristo, né? A expressão prática do corpo de Cristo. Bom, chegando mais um irmão aqui. Amém. Elizabeth, seja bem-vinda, irmã. Deus abençoe. Chegando os irmãos aqui. Então, o corpo de Cristo, que é o quê? É a igreja, né? Amém? Bem-vinda, irmã. Deus abençoe. Boa noite, irmã. Para Boa todos noite. aí. Paz do Senhor, irmã. Pois hoje vamos estar falando sobre a expressão prática do corpo de Cristo, né? Preste atenção, assim, na palavrinha expressão. Vamos ver o que quer dizer isso, né? A gente sabe que corpo de Cristo e igreja são a mesma coisa, né? Na Bíblia, quando fala da igreja, fala do corpo de Cristo, né? Mas vamos começar, então, fazendo uma leitura do Salmo 133. Salmo 133. Tá chegando mais gente. Amém? 133. Não é 6, é 3. Uhum. Deixa eu ver quem é que entrou. Cumprimentar aqui. Amém. Luzia. Oh, boa noite, irmã. Deus abençoe. A paz do Senhor. Seja bem-vinda. Então, vamos começar. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos começar fazendo a leitura, então, do Salmo 133, né? Que diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Amém? Vamos ler mais uma passagem, João 13, vamos ler o 34 e o 35. João 13, 34 e o 35. Que fala assim, é Jesus falando: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém, irmãos? Mas, então, hoje falando então sobre a expressão prática do corpo de Cristo, ou a expressão prática da igreja, né? Vamos ver hoje esse tema aqui. Mas, então, pedir para a nossa irmã Luzia fazer a oração inicial agora. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar, então, em nome de Jesus. Grande Deus e eterno Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor, neste momento, Pai, nós entramos, ó Deus, na Tua presença, Pai. E queremos, Pai, te agradecer, Senhor, por mais um dia, por mais uma luta, Senhor Jesus. Senhor, pelo Senhor também, Pai, ter nos dado vitórias, Pai querido e amado, livramentos. Deus, eu venho, Senhor, neste momento, Pai, te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Pai, estar operando, Senhor, grandiosamente, Pai, poderosamente, Pai, em cada mente, Senhor, em cada coração, Pai, que está, Pai, assistindo essa live, os que vão assistir, ó Deus eterno e todo-poderoso, Pai. Senhor, te pedimos, meu Senhor. Vem, Senhor, fazer, meu Deus querido e amado, uma faxina espiritual em nosso meio, Pai. Vem curar-nos, ó Pai, nossas feridas, ó Pai. Vem, Senhor, sarar o nosso íntimo, Deus querido e amado. Deus, precisamos de Ti, Senhor. Nos ensina, Senhor Jesus, a amar, Senhor, como disse a Tua palavra agora, amar uns aos outros, ó Pai, como o Senhor nos ensinou, Deus querido e amado. Nos ensina, Pai, a estar unidos, ó Pai, como lá em Atos 2, 43, 42, que temos que estar, Pai, unidos em um só propósito, em uma só comunhão, Pai querido e amado. Em nome de Jesus, Pai.
Abençoa esta live, Pai querido e amado. Abençoa os louvores. Abençoa a palavra apostólica, ó Pai querido e amado. Em nome de Jesus, Pai. E opera, Pai, grandiosamente e poderosamente em quem vai assistir também no YouTube, Pai. Cura, liberta, restaura, Senhor Jesus. Reaviva essa igreja, Pai. Dá ânimo, Pai, aos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus. E te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém, irmãos. Então, louvamos ao Senhor. Amém. Somente em Deus minha alma espera silenciosa, pois confio em Ti. Tu és a minha rocha, minha esperança está em Ti. Somente em Deus minha alma espera silenciosa, pois confio em Ti. Tu és a minha rocha, minha esperança está em Ti. Somente em Deus esperarei confiante, pois sei quem Tu és fiel. Eu Te busco, ó Senhor, com todo o meu coração. Tudo o que eu tenho Te dou. Receba o louvor. O grande eu sou, és Tu, Jesus. Eu Te buscarei, eu me renderei ao Teu amor. O grande eu sou, és Tu, Jesus. Eu Te buscarei, eu me renderei ao Teu amor. Eu Te busco, ó Senhor, com todo o meu coração. Tudo o que eu tenho Te dou. Receba o louvor. O grande eu sou, és Tu, Jesus. Eu Te buscarei, eu me renderei ao Teu amor. O grande eu sou, és Tu, Jesus. Eu Te buscarei, eu me renderei ao Teu amor. Amém. Esse próximo cântico se chama Teu Marido é o Senhor. E ele inicia dizendo: porque o teu Criador é o teu marido. Essa passagem você encontra em Isaías 54, no versículo 5. Graças a Deus, nós temos a oportunidade de entoar cânticos que são a própria palavra de Deus. Temos a oportunidade de profetizar as palavras divinas sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a vida de todo o corpo. Profetizar a verdade dentro de nós,
porque ela nos cura, ela nos liberta, e o Santo de Israel é o nosso Redentor. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Ele é chamado Deus de toda a terra, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Ele é chamado Deus de toda a terra. Por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torno a colher-te. Escondi minha face de ti, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti. Prepara-te, Israel, pra te encontrares com Deus. Buscai ao Senhor e vivei. Buscai o bem e não o mal, porque assim ao teu Deus agradará. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Ele é chamado Deus de toda a terra. Amém. O Senhor tem para nós uma palavra no Salmo 133. Vamos abrir o Salmo 133. Vamos ler esses 3 versículos que são grandiosos para entendermos a revelação do plano divino. Eu creio que nem Davi, que escreveu esse salmo, não entendia da profundidade, e muitos de nós que lemos e cantamos muito esse hino repetidas vezes, não temos a noção das grandes revelações de Deus a respeito da sua economia divina, do seu plano, de que estão contidos nessas palavras. Que o Senhor esteja nos dando a graça aqui suficiente para que possamos ver as maravilhas e a riqueza de Cristo que está nesse salmo. Vamos ler. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão.
e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Como é precioso entendermos hoje algumas coisas que o Senhor nos deseja falar aqui. O versículo 1, por exemplo. O versículo 1 fala de que nós, os santos, somos irmãos. Se nós somos irmãos, nós temos um Pai. Somos filhos do mesmo Pai. E se somos filhos do mesmo Pai, ninguém é maior e melhor que o outro, porque todos são filhos. Começa que, para que haja unidade, a gente precisa ter uma revelação, uma renovação mental a respeito dessa verdade, de que os filhos de Deus são iguais. E não tem um maior e um melhor que o outro, são filhos. Todos têm a vida do Pai, todos têm o sangue do Pai, todos têm a unção do Pai. O mesmo Espírito que habita no meu irmão, o Espírito que habita em mim, é o mesmo, é o Espírito do Pai. Por que nós pensamos e nos iludimos achando que somos maiores e melhores e temos muitas diferenças entre nós que somos irmãos? Na verdade, aqui no versículo 1, os irmãos vivem unidos por causa da natureza e a vida do Pai que está dentro de nós. E aqui diz mais coisas, que diz também e nos revela também que é na unidade dos irmãos que há a expressão do Pai, que há o suprimento e o dispensar das maravilhas de Deus sobre nossas vidas, porque é na unidade que Deus se expressa, é na unidade que Deus abençoa. Não sei se você já reparou, você hoje olha para a maneira que nós estamos vivendo o reino hoje. Você enxerga essa unidade que o Senhor deseja de cada um de nós? Você vê a mutualidade no corpo de Cristo? O cuidado, a preocupação com os irmãos? Eu não vejo isso. Eu não vejo as orações, eu não vejo a edificação mútua, eu não vejo as bênçãos proferidas da boca e dos lábios dos irmãos para com os outros. Eu não vejo esse cuidado, este zelo que nós temos que ter um pelos outros. A sensação é de que nós não somos irmãos e somos pessoas estranhas um para os outros. Pois bem, Deus tem que fazer algo na nossa mente, no nosso cérebro, nem que Ele tenha que trocar. Porque a vida da alma, o ego humano, é o problema. Como nós vamos viver unidos com o entendimento que temos o mesmo Pai, temos a mesma vida e natureza? Se nós temos o ego que comanda os nossos sentimentos e pensamentos, e o ego é algo que vem de Satanás, é egoísta, ele só pensa nele, cuida dele, se preocupa com ele, com um só, a sua pessoa. Então quem está sob o governo de Herodes, o governo do ego na igreja, ele não terá comunhão com os irmãos, nem preocupação com os irmãos. Ele só vai pensar nele. E nós sabemos assim, irmão, Deus não vai nos abençoar enquanto não houver essa unidade. Olha só, o versículo 2 completa esta revelação maravilhosa de que a expressão de Deus se dá na nossa unidade entre os irmãos. Olha só.
O óleo precioso sobre a cabeça. O que é o óleo precioso sobre a cabeça? Quem é o nosso cabeça neste organismo chamado corpo de Cristo? Quem é o nosso cabeça? Cristo. O que é o óleo? É o Espírito. Deus manda sobre Cristo a sua provisão riquíssima, as suas maravilhas, a sua riqueza, a sua unção, a sua sabedoria, a sua luz, o seu poder, a sua autoridade. Vem tudo sobre o cabeça que é Jesus Cristo. Amém? O óleo é o Espírito, é a distribuição do Espírito para todos os membros do corpo, vem pelo cabeça. Porque houve unidade entre os irmãos. Se tem unidade, todos recebem as suas partículas de provisão divina a cada dia. E essas partículas de provisão divina descem pelo cabeça e vai se direcionando a cada membro do corpo. Cada membro do corpo vai recebendo esses nutrientes riquíssimos e maravilhosos espirituais de Cristo. Veja bem, quando um pai de família tem 5, como Abraão tinha, Abraão teve 9 filhos, um adotivo que era Eliezer, teve 9 filhos. Mas quem recebeu a herança na família de Abraão? Quem é que recebeu a bênção espiritual? Quem é que recebeu a bênção terrena? Foi Isaac, o filho da promessa, o filho espiritual. Esse recebeu a bênção. Os demais receberam suas partes e foram enviados para o Oriente na época. Mas Isaac foi o herdeiro. Porque só quem herda a herança do nosso Deus celestial, do nosso Pai, são aqueles que são filhos de Deus. Os que são gerados com concubinas, esses não são os filhos de Deus. Somente o que é gerado de Cristo é o que herda a riqueza de Deus. Então aqui, irmãos, onde você está neste momento em que falamos destas palavras? Você está na unidade do corpo de Cristo? Quem está na unidade em comunhão com os irmãos do corpo hoje? São aqueles que reconhecem Jesus como Salvador e Senhor e vive sob o governo do Espírito em suas almas. E se você tem o governo do Espírito e Herodes não governa mais tua vida, se o teu ego não te governa mais, você com certeza está em submissão a Cristo hoje, na casa de Deus. E você está muito preocupado, não contigo, com as almas que precisam ser ganhas, para apressar a vinda de Jesus. Você está muito preocupado com os teus irmãos que estão na igreja, que tem que crescer em vida. Você vai fazer todo o esforço e luta, trabalho, oração, para que eles cresçam. Você, quando ver eles e contatar com eles, vai ter muita comunhão, eles vão sentir Cristo em você, porque você os ama. Mas do jeito que a gente está vendo as coisas no reino de Deus, não são assim, irmãos. Nós não temos nada revelado aqui ainda que seja tão forte que coloque por terra o governo do ego. Você precisa pedir luz para Deus, para compreender esta maravilha do corpo de Cristo. Se você não é essa pessoa que está em unidade na igreja, a unidade não é divisão, a unidade não é
discórdia, onde tem divisão, tem murmuração, tem contenda, tem pareceres diferentes, tem muita contenda nesses lugares. Tem muito julgamento dos irmãos uns para com os outros. Isso é um sintoma de que estão sob o efeito destrutivo do governo do ego em suas vidas. E aí a unção, a riqueza que cai sobre a cabeça não chega naquele membro porque ele está dividido dos outros irmãos que estão na unidade. Porque ele se acha melhor, maior, mais especial e mais maravilhoso do que os outros. E isso o corta da videira. E isso retira ele da comunhão de Cristo. Porque ele tem pensamentos enganosos de Satanás, achando que é melhor, maior, especial e maravilhoso. E não é. Ele é membro do corpo de Cristo. O óleo desce sobre a cabeça. E a própria gravidade, devido à fluidez do óleo, porque o Espírito é fluente, é um rio. O óleo é fluente. Devido à gravidade, ele vai descendo pela barba, que é o nosso sacerdote. Arão representa o sacerdócio, a dignidade para com Deus. E desce na gola e vai indo para os braços, para o tórax, para os rins, até os pés. O óleo desce até os últimos membros lá do corpo de Cristo. Não esqueçam disso. Mas se você é aquele que se acha especial, melhor e maior, onde você está? No corpo? Não está. Porque no corpo, quem está na posição certa no corpo, é porque já se rendeu a Jesus e sua mensagem. Ele já foi vencido pelo Espírito. Seu ego está debaixo dos pés de Cristo. Não sei se o teu já está. Você deve saber. Que o Senhor esteja te abençoando e que esta palavra possa mover algo positivo, produtivo para Deus na tua vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, estamos vendo hoje, então, a expressão prática do corpo de Cristo, que é a igreja, né? E vamos, então, ver, eu senti hoje da gente fazer, então, esse estudo, né? Desde o começo, vendo como tudo começou lá em Gênesis. Né? E vamos entender que expressão, né? O que Deus quer. O vídeo já falava ali que a unidade, Deus quer unidade, certamente, não quer divisão, né? Mas a unidade vem pela submissão, né, a Deus e a Cristo. Mas vamos ver como tudo começou. Vamos lá para Gênesis, capítulo 1, 26. Vamos ver. Sinto que é importante a gente revisar essas passagens hoje aqui. Gênesis 26, vamos ver a parte A. Né? Aqui é Deus criando o homem. Né? Então fala assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos prestar atenção nessas palavras aqui. Façamos. A gente sabe que estava Deus lá com Cristo e Espírito Santo. Era o Deus triuno, né? Eles fizeram, façamos a nossa imagem. Então Deus criou o homem à imagem dele e conforme a semelhança. O versículo 27 testifica. Vamos ver o 27 aqui. Que fala assim, criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aqui Deus estava criando o homem, né? Primeiramente foi criado
no espírito. Então, tudo começa no espírito do homem. Primeiro é criado no mundo espiritual. Depois vem a segunda fase, que é lá no capítulo 2 de Gênesis, né? Vamos ver aqui, Gênesis 2, 7. Gênesis 2, 7, que vai falar, então, sobre... Nós vimos, então, criação, vai falar agora sobre a formação, né? Deus criou, agora Deus deu uma forma, um corpo para o homem, né? Então, fala assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. O homem foi criado do pó da terra, o corpo do homem, né? E o que Deus fez? Então, provavelmente ele fez um boneco de barro, depois, o que na continuação diz? E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Então, Deus soprou as narinas do homem, né? O sopro de Deus representa o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus em contato com o barro, né? Resultou no... Vamos ver a mesma, só na continuação. E o homem passou a ser alma vivente. Então, o homem foi criado espírito, né? Deus fez um corpo e depois alma vivente, né? Então, a nossa alma, que é a expressão do homem, a nossa alma que expressa, né? Então, Deus criou o homem. Primeiro criou no mundo espiritual, tudo começa no mundo espiritual, depois formou e colocou o homem, então, na terra, né? E o objetivo de Deus era que ele queria, então, uma expressão dele na terra. Que esse ser criado por ele fosse imagem, ele criou a imagem e semelhança, né? Expressasse ele na terra, né? Então, tudo começou assim. Mas a gente sabe que o que houve, né? Então, a gente sabe que houve a queda do homem, né? Então, é importante a gente ver que Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito quando me criou, né? Ele tinha uma vontade, e tem essa vontade, né? Ele queria um ser, e muitos seres, né? Tanto que ele criou o homem e a mulher, que expressassem ele na terra. Ou seja, que o reino de Deus fosse estabelecido na terra. Então, a gente sabe o que aconteceu. A queda, né? Satanás entrou lá, o homem caiu. E nesse momento que o homem caiu, né, essa imagem e semelhança foi danificada. O homem não estava mais expressando Deus. Ele deixou de expressar Deus, né? Ele passou a expressar, então, as trevas. Mas Deus não desistiu do plano e do propósito dele, né? Ele podia ter exterminado com o homem, fosse buscar outro, né, para povoar a terra, para expressar na terra. Deus continuou. E então, o homem foi criado, o homem caiu, ele precisava então ser recriado. Teve que acontecer uma recriação, né? E Deus já tinha uma promessa lá nos profetas. Vamos ver Ezequiel 36, 26. Aqui Deus está falando sobre a recriação. E a recriação nada mais é do que tu aceitar Jesus como Senhor e Salvador, receber um novo espírito, né? Que a gente chama de novo nascimento. Então, é crer em Jesus, for batizado, né? Aqui está como Deus recriou o homem, né? O homem estava morto, espiritualmente morto, né? Aqui fala assim, dar-vos-ei coração novo, né? Aqui então acontece o processo de recriação. E porei dentro de vós espírito novo. Não, é o mesmo, é o mesmo, né? E porei dentro de vós espírito novo. Ele ganhou um novo espírito. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. O 27, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis, né? Então aqui Deus, a promessa de Deus, e quando Deus fala algo, no mundo espiritual está pronto. Ele diz que o homem é ser restaurado, né? Então o homem recebeu um novo espírito, e junto com esse novo espírito, o Espírito de Deus, né? Então, a hora que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, isso acontece, né? Pode ser um pouco difícil de entender, porque isso aí é o sobrenatural, né? Então, o meu espírito estava morto. Nós temos um corpo, alma, espírito. Na hora com a queda, o espírito do homem foi danificado. E tudo começa no espírito, né?
Deus criou primeiro o homem no espírito. Então, tudo começa no espírito. Então, quando Deus recriou o homem, né? Ele fez uma recuperação do homem, ele deu um novo espírito. Então, esse novo espírito, ele acontece a hora que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, né? Mas, então, o que aconteceu? Nós estamos procurando, assim, ter uma visão desse todo, né? Como é que foi feito? Aí Deus mandou Jesus para a Terra, então, e Deus tinha um plano, né, de restaurar, que a hora com a queda do homem, Satanás pegou o domínio da Terra, né? Tanto que a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Veio Jesus, ele morreu na cruz, pagou pelo nosso pecado, ressuscitou, né? E nasceu um instrumento de Deus, que se chama igreja. Amém? Então, a igreja é o instrumento de Deus para que o reino de Deus, que a vontade de Deus aconteça, né? Que o reino de Deus seja implantado na terra. Então, a hora que eu aceito o Senhor como Jesus como Senhor e Salvador, eu saio lá do mundo caído, né? Eu sou tirado. Por isso que a igreja são aqueles que são tirados do mundo caído, tirado do mundo e trouxe então para Deus, né? Amém? Eu me torno igreja. Mas eu estou falando então sobre expressão, é o que a gente quer ver hoje, né? Nós estamos fazendo uma revisão aqui da queda e da restauração do homem. Eu sei que tem gente nova no canal, então é importante a gente revisar, porque isso aí tem muita gente que não conhece, né? Amém? Então, a primeira pedra de edificação foi Pedro. Jesus falou lá em Mateus 16, 18, tu és Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, né? Então, ali nasceu a igreja. Só que a igreja é chamada como corpo de Cristo, né? E Deus escolheu essa expressão, corpo de Cristo, por quê? Porque ele queria mostrar como é que ele quer que o povo dele haja, como se fosse um só. O alemão falou da unidade, né? Fosse um só. Então, o corpo de Cristo tem um cabeça, que é Cristo. Jesus é o cabeça. Né? Então, a hora que eu sou submisso a Cristo, eu me torno orgânico, que eu posso estar no corpo de Cristo. Né? E eu não sou orgânico, embora seja estranho, né? Como se tivesse uma mão no meu corpo que não obedecesse a cabeça, fosse para lá, fosse para cá, de repente batesse na outra mão. Não é louco isso, né? Mas é assim que age aquele que não está na submissão a Cristo, ao cabeça, né? Amém? O irmão falou sobre a importância da unidade. Como é que estão os cristãos hoje, né? Como é que está a unidade dos cristãos? Se a gente for olhar o mundo todo, né? Então a gente vê que tem problemas. Mas Deus está operando, né? Tem uma operação. Cristo está fazendo a obra para o Pai, né? É Jesus que faz a obra. E o Espírito Santo é o executivo, né? Ele vai agindo o tempo todo, mas sempre ele age com a submissão a Cristo. E a obra de restauração do homem, porque ele quer implantar o reino de Deus na terra. E para Deus está tudo consumado, está tudo pronto. Embora a gente olhe hoje e veja que está tudo ainda, né? Ainda tem obra, estamos em obra, né? Vamos ver agora, então, 2 versículos para falar um pouquinho sobre a expressão. Então, Deus quer que os filhos dele sejam expressão, que deem um testemunho. Vamos ver aqui Mateus 24, 14, e depois Atos 1, 8. Vamos ver primeiro Mateus 24, 14. Está no nosso canal aqui esse versículo. Ó. E será pregado este evangelho do reino. Né? Está sendo pregado o evangelho do reino por todo mundo, né? Para testemunho. Então, Deus deseja testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Então, esse testemunho, quando a gente fala em testemunho, eu acho que é só falar algo, né? Mas o testemunho implica em expressar. Deus quer que os filhos deles expressam a Ele, né? Que nós sejamos expressão. Que a igreja seja uma expressão de Cristo. Amém? Vamos ver agora Atos 1:8. Atos 1:8. Aqui o próprio Jesus falando aqui, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Já ouvi isso, né? E sereis minhas testemunhas
Olha como essa palavra apareceu de novo. Jesus e Deus quer testemunhas, né? Que a gente que realmente negue a si mesmo. A natureza caída tem que ser negada. Nós temos o Espírito em nós, né? Nós recebemos um novo Espírito. Se eu recebi um novo Espírito, a palavra diz que esse é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, né? Então ele quer testemunho, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, né? Notem que os dois versículos se conversam, né? Amém? Mas o que é preciso? Aí vamos só rapidinho aqui, vamos ver Josué 1:8, né? Então, eu tenho o Espírito em mim, o Espírito de Deus, né? E eu preciso ter esse Espírito recriado para receber salvação, né? Mas, além disso, eu tenho o que está aqui em Josué 1:8, vamos ver Josué 1:8, aqui mostra, eu já tenho o Espírito, né? Mas eu preciso também da palavra, foi o que Deus mandou para Josué, né? Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido, né? Então eu preciso do Espírito que já está em mim, né? Se eu aceitei o Senhor como, né, Jesus como Senhor e Salvador, mas eu preciso da palavra, né? Como se fosse a lenha, a palavra como se fosse a lenha, né? O Espírito é o fogo, né? Mas para ter o fogo, eu preciso da lenha. Então a lenha é a palavra. Quanto mais palavra, quanto mais eu meditar na palavra, aí envolve a renovação da mente, né? Maior vai ser a presença do Espírito em mim, né? Aí o Espírito começa a entrar na minha alma. A minha alma precisa ser restaurada, hein? Mas então, irmãos, né? Então a igreja, corpo de Cristo. Então, Deus quer então que nós, como igreja, sejamos uma expressão, quer que a igreja faça a diferença, né? Ele quer que o povo dele seja um povo diferente, que haja diferente. Isso já foi realidade lá na igreja primitiva, né? Tem uma passagem que diz que todos olhavam lá para o povo e viam que aquele povo era diferente. Aquele povo foi conhecido porque era um povo que amava um ao outro, né? Quer dizer, os mandamentos de Jesus foram já praticados, e é o que ele quer hoje da igreja, né? Amém? Vamos ver aqui Romanos 12, 4 e 5. Aqui falando agora da expressão da igreja, né? Que fala assim: porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, né? Isso aqui é a igreja, né? Foi falado da unidade, aqui é a igreja. Aqui é a igreja que expressa Cristo, que faz diferença, né? Isso já aconteceu na igreja primitiva. E eu creio que Deus, nessa última hora, vai produzir essa igreja, que a palavra chama de igreja gloriosa, sem mácula, nem rugas, né? Amém? Então, mas vamos ver aqui. Agora vamos ver de novo aqui, que nós tínhamos lido antes aqui. A natureza de Deus é o amor. Vamos ver João 13, 34 e 35. Aqui é Jesus. Jesus que está fazendo a obra, né? Nesse momento, Jesus, ele mesmo falou que ele não estava descansando, que ele e o Pai trabalhavam. Então, Jesus está trabalhando, né? Que Jesus falou aqui para os discípulos, né? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, né? Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Aquilo que eu estava falando ali, né? Se tiverdes amor uns aos outros. Isso aconteceu na igreja primitiva, né? A igreja primitiva, ela viveu essa palavra, né? Em realidade, né? Então nós precisamos de duas coisas: amar a Deus, são os dois mandamentos, né? E amar o próximo. Amar a Deus é uma linha, né, vertical. Eu tenho que olhar para o alto, né? Amar ao próximo é horizontal. São aqueles que estão ao meu lado, né? E a natureza de Deus é o amor. Ele quer que a natureza dele seja expressa através dos filhos dele, né? Amém? Vamos ver aqui, então, agora
na Bíblia fala em virtudes recomendadas. Então, como é que Deus deseja que os filhos dele sejam? Vamos ver aqui agora, Romanos 12, 9 e 10. Aqui é o resultado, então, da ação da palavra de Deus, né? A palavra de Deus através de Cristo. Tudo começa com Jesus, né? Salvação vem por aceitar Jesus como Senhor e Salvador, a obra que ele fez por nós na cruz, né? Receber o Espírito Santo, receber a palavra de Deus, meditar na palavra, renovar a mente, né? Vamos ver aqui, é Romanos 12, 9 e 10. Que na minha Bíblia fala assim, virtudes recomendadas, expressão, né? Deus quer hoje expressão, né? Ele quer ser expresso através dos filhos dele, amém? Então, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. O 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Tá? Só para a gente não se alongar muito. Vamos ver agora Mateus 16, 24, né, irmão? Então eu digo que toda essa obra de restauração, de expressão que Deus está fazendo na igreja, e eu creio que ele vai fazer, né? A igreja gloriosa vai ser produzida através desse versículo que Jesus falou aos seus discípulos. Ó. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, o que tem que fazer? A si mesmo se negue, né? A hora que o homem caiu, entrou o ego, né? Esse ego tomou o lugar de Deus. Então tudo tem que ser. E para Deus vir para o lugar que é devido a ele, eu tenho que rejeitar o ego, né? Tem uma parte que eu tenho que fazer em colaboração com o Espírito, né? Que temos o Espírito junto. Então, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Ainda existe uma cruz, amém? E siga-me, e siga Jesus, amém? Então, meus irmãos, estamos falando então hoje sobre a expressão, né, da igreja gloriosa. Deus chama a igreja dele nessa última hora. Ele quer uma expressão, né? Ele deseja a igreja gloriosa, né? E a palavra diz que isso vai acontecendo. Então, esse último momento, a gente sabe que tem muito, tô olhando assim para o mundo cristão hoje, tu te entristece, né? Mas Deus diz que ele está fazendo a obra, né? Amém? E a igreja gloriosa vai se manifestar sem mácula, nem ruga, né? Essa é a igreja gloriosa. E ela vai expressar, Deus vai expressar Cristo. E o reino de Deus vai ser implantado na terra. E tudo começa dentro do coração do homem, né? Amém? Então falamos hoje sobre a expressão, né? Deus deseja então uma expressão dele. E a essência de Deus é o amor, né? E a expressão vem pela unidade, né? Eu ser um com meu irmão, eu ser um com meu irmão, eu tenho que olhar para Cristo, né? Se eu olhar para Cristo, meu irmão também, nós seremos um. Amém? E aí vai fluir a unidade. E aí vai vir a bênção, né? O óleo desce, né? O óleo vem descendo, o óleo vem de cima. Amém, meus irmãos? Mas, então, essa mensagem de hoje, Deus tinha tocado eu, né, esse fim de semana, para ministrar, para falar um pouco sobre isso, né? Sobre a expressão prática da igreja. Né? Deus deseja uma expressão prática, né? Ele deseja a igreja gloriosa. Isso já aconteceu, né, na igreja primitiva e vai acontecer ainda. Amém? Mas abrir para vocês, então, quem mais quer compartilhar, agora é aberto para vocês aí. Temos aqui hoje saudar o irmão Zé Marcondes, irmã Elizabeth, o irmão Sullivan, né, o irmão que estão aqui ao vivo, né, que estão pela internet, a irmã Luzia, Christian e a Nora aqui, né, estão aqui também. E hoje estamos falando sobre a expressão. Deus quer uma expressão da igreja dele, né? Amém? Amém? A Nora, então. Amém. Então a gente viu que nós precisamos, né, ser transformados, nós precisamos mudar os nossos pensamentos, nossas vontades, né, porque nós ainda somos governados pelo ego, pelo eu, né, velho e caído. E nós precisamos que o Espírito venha tomar o governo da nossa vida, né? Então nós precisamos destronar o ego, negar o ego,
né? Então, nós precisamos fazer aquilo que diz em Mateus 16, 24, né? Tenho que negar a mim mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus, né? E aí eu vou desfrutar daquilo que diz em Romanos 12, 2, né? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida, né? Mas para isso eu tenho que renovar a minha mente. E por isso nós precisamos falar da palavra de Deus sempre, né? Não cesse de falar da palavra da lei, né? E medita nela dia e noite, né? Porque aí eu vou ter a palavra vai habitar dentro de mim e ela vai se expressar, ela vai sair para fora, né? Então, à medida que eu vou introjetando a palavra dentro da minha mente, ela vai sendo transformada, vai sendo renovada, a minha mente vai sendo renovada, né? Vai sendo transformada pela renovação da mente. E eu vou perdendo a conformação com o mundo, né? Diz ali, ó, não vos conformeis com esse século. Como é que eu vou perder essa conformação, né? Pela renovação da mente. A mente tem que ser renovada. E para isso eu tenho que fazer o que diz lá em Josué 1:8. Eu tenho que estar sempre meditando de dia e de noite na palavra. E aí eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então a palavra ela precisa habitar dentro de mim. Ela precisa estar diariamente, eu preciso estar entrando em contato com ela todos os dias. Ela tem que fazer parte, assim como eu como todos os dias, eu tomo um café, eu tomo um lanche, eu almoço, eu tomo outro lanche, eu janto. E quantas vezes a nossa mente recebe o alimento para ser renovada? Deus diz que tem que ser no mínimo 2 vezes por dia, ou mais, né? Então, eu preciso renovar a mente. E aí eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se hoje eu ainda não estou experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é porque a minha mente não está bem alimentada ainda. Eu não estou recebendo o alimento necessário para que ela seja renovada, né? Vamos para João 6,57. Então, Jesus disse aqui em João 6,57, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Ele tem a vida do Pai nele. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, quem se alimentar de Cristo, da palavra de Cristo, vai expressar a vida de Cristo. Por mim viverá. A vida que ele tem vai expressar Cristo, né? Então, cada um de nós só vai expressar Cristo se alimentar de Cristo. Então, diariamente eu tenho que me alimentar da palavra, né? Então, todos os dias eu preciso estar lendo a palavra, ouvindo a palavra, falando a palavra, meditando na palavra, para que ela se torne a minha vida, para que o Cristo possa se expressar por meio de mim. Os meus pensamentos, a minha vontade, as minhas emoções, tem que ser a palavra, né? E aí eu vou desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que fala lá em Romanos 12, 2, né? Amém? Amém, meus irmãos. Então, lembrar que esse fim de semana agora vai ter encontro, né? Encontro microrregional em Passo Fundo, né? Às 14h30, lá no Rio Grande do Sul. E na sexta já tem o culto de recepção, que é 20 horas, né? Então, é sempre bom a gente aproveitar essas programações para se edificar, se fortalecer, né, no Senhor. E eu lembro também, nosso canal do YouTube, que os irmãos possam estar também sempre procurando a inscrição, né? De repente alguém está assistindo essa mensagem, tu gostou da mensagem, não te esquece de te inscrever, tu vai ajudar que o canal seja mais divulgado no YouTube. O objetivo nosso é pregar o evangelho do reino, né? Nós queremos pregar o evangelho do reino, e é isso que nós procuramos fazer. A palavra diz que
esse evangelho do reino será pregado por todo mundo, né? Para testemunhar a todas as nações. Então verá o fim, né? E o fim do governo humano e o início do governo divino. Então, se tu assistiu o vídeo, gostou, assiste outros também, tem bastante temas aqui no canal, né? E procura, então, curtir, comenta, é importante ter o comentário também, né? Pode colocar alguma pergunta, é importante a interação, né? Comenta, compartilha, né? Que isso aí vai ajudar o canal a ser divulgado e mais pessoas vão poder, então, conhecer a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. Amém? Mas estamos, então, finalizando. Lembrar que amanhã nós temos, então, um grupo lá na casa da Dona Preta, nossa irmã de Macaíba, né, às 15 horas. Lá é um grupo híbrido, ele é transmitido pela internet, mas é presencial, né? Então, tu pode também assistir pela internet, ou quem mora lá em Macaíba pode ir assistir pessoalmente, né? Amanhã às 15 horas. E na quarta-feira nós voltamos, então, 19 horas, aqui com mais uma mensagem. Amém? Pedir então para a Nora fazer a oração final, encerrando a nossa live de hoje. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos na Tua presença nesse momento, ó Pai. Colocamos diante de Ti, Senhor, cada um, Senhor, que está assistindo essa live hoje, Senhor, e todos aqueles que ainda vão acessar, Senhor, pela internet, Senhor, pelo YouTube. Ó Senhor Jesus, nós clamamos por cada vida, Senhor, que Tu possa estar alcançando cada uma, Senhor, que Tu possa estar alimentando cada uma dessas vidas com a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor. Ó Senhor Jesus, que Tu possa estar operando nessas vidas, trazendo restauração, cura, libertação, Senhor, em nome de Jesus. Que cada um que se alimentar da Tua palavra possa expressar a Tua vida, Senhor. Que Tu venha, Senhor, estar operando em cada um, Senhor, trazendo, Senhor Jesus, para eles, Pai, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que todos eles, Pai, possam desfrutar, Senhor, da Tua unção, Senhor, que penetra dentro de cada um de nós, Senhor, para estar nos restaurando, nos curando. E que possamos, Senhor, expressar a Tua vida para outros que ainda não Te conhecem, que possamos ser Tuas testemunhas, testemunhar de Ti, para todos aqueles que entrarem em contato conosco. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Então, Deus abençoe a irmã Sullivan, a irmã, nossa irmã Luzia, tudo bem, minha irmã? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Elizabeth, Zé Marcondes, irmão. Boa noite, irmão, para todos aí. Boa noite, irmã. Deus abençoe. E o irmão Sullivan. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.